E aí pessoal, aqui é o Ivan, e antes de começar este episódio eu preciso passar uma atualização que acabou de acontecer. Na última quinta-feira, dia 9 de novembro de 2023, o Tribunal de Justiça do Paraná julgou a revisão criminal de Oswaldo Marceneiro e Davi dos Santos Soares, dois dos acusados pelo caso Evandro, no ano de 1992. Com base nas fitas que eu revelei durante o podcast O Caso Evandro, o TJ julgou como procedente o pedido de revisão criminal e também decidiu que era justo que essa decisão fosse estendida para Beatriz Abage e Vicente de Paula Ferreira, que já faleceu, dois dos outros acusados que foram condenados. Isso significa que a Justiça Paranaense reconheceu seu erro no caso naquele ano de 1992 e anulou todo o processo do caso Evandro. E o TJ também disse que acredita ser cabível o pedido de indenização. Eu estava assistindo ao julgamento pela transmissão ao vivo no YouTube e o que mais me surpreendeu foi a fala do procurador Silvio Couto Neto, logo no início da sessão. Representando o próprio Ministério Público do Paraná, ele afirmou que, após estudar o processo, ele não encontrou nos autos nenhuma prova conclusiva de que aquelas pessoas tivessem cometido o crime em questão. Pela primeira vez, mais de 30 anos depois, os acusados finalmente tiveram a justiça que mereciam e que sempre lhes foi negada. Isso tudo seria impossível sem o apoio de vocês, ouvintes. Esse caso só gerou a comoção, atenção e mobilização necessária graças a vocês. Em nome dos acusados injustamente, agora finalmente considerados inocentes, o meu eterno obrigado. E eu já aproveito aqui para dar mais um aviso. Esse episódio que vocês vão ouvir agora foi obviamente gravado e editado muito antes desses fatos novos. Eu decidi manter ele desse jeito mesmo, para ser mais fiel na narrativa que eu construí. Vocês logo vão entender o que eu quero dizer. Muito obrigado mesmo por me acompanharem. E agora, vamos continuar na nossa busca pelo verdadeiro assassino das crianças de Guaratuba. Este programa narra cenas fortes sobre casos que envolvem extrema violência infantil, não sendo recomendado para pessoas sensíveis e menores de 18 anos. Todas as pessoas citadas tiveram seus nomes retirados de arquivos oficiais e matérias de imprensa. Essa história possui muitos personagens e eventos. Caso você precise de um auxílio para se guiar, visite a enciclopédia do caso no endereço projetohumanos.com.br/Leandro Bossi. Caso algum dos citados sinta-se incomodado e deseje um direito de resposta, favor enviar um e-mail para contato@projetohumanos.com.br. No episódio anterior... O que você vai falar pra ele quando você encontrar ele? Um abraço, um perdão, desculpe tudo. Desculpar o quê, Ademir? Morava você, o seu João, a Nelly e a Cris. Moravam na mesma casa. Isso. Tá? Nós... E daí morava em outra casa a Paulina, o Ademir e o Leandro. Isso, lá pra baixo, assim, que eu nem sabia onde era. Nunca soube, nunca fui pra banda onde eles moravam. Tá. E ela diz que passou uma sensação em algum momento que é assim como se estivesse arrancando alguma coisa dela. Ela olhou pro lado, o Aramis tinha sumido. Ela se abriu então com você. Essa história... Um pouco. Diz que o Aramis daí ficaram procurando, não acharam, ela ficou lá um tempão, voltou pra casa, quando voltou pra casa, daqui a pouco chegou a polícia com o Aramis. Diz ela que o Aramis disse: mamãe, ele estava tentando me pegar. Ou seja, tinha algum homem que tentou pegar ele conseguiu fugir e se escondeu no meio de umas madeiras até ir embora. Eu sou Ivan Mizanzuki e este é o terceiro episódio do caso Leandro Bossi, a sexta temporada do projeto Humanos. Se você não ouviu os episódios anteriores, pare, volte e ouça em sequência. No último episódio eu falei sobre como o menino Aramis, amiguinho de Leandro na época, teria desaparecido por algumas horas também no dia do show do Moraes Moreira, em Guaratuba. O mesmo dia que Leandro desapareceu.
É possível que isso tenha sido apenas uma coincidência. Afinal, a dona Inês, a sua mãe, estava cuidando dele e de mais 2 filhos pequenos. Ela nunca tinha ido a um show antes, visto tanta gente junto. É bem possível que Aramis tenha se soltado da sua mão por qualquer motivo que seja, se perdido e depois conseguiu voltar para casa sem maiores problemas. Mas quando olhamos o cenário todo, há outras coincidências que acabam me deixando com uma pulga atrás da orelha. E neste episódio, eu vou explicar aquilo que passei a chamar de a hipótese das 2 crianças. No dia 15 de fevereiro de 1992, Leandro desapareceu. Aramis também desapareceu por algumas horas, voltando para casa tarde da noite com a ajuda da PM de Guaratuba. Leandro e Aramis tinham a mesma idade, entre 7 e 8 anos. 2 meses depois, no dia 6 de abril de 1992, uma segunda-feira, Evandro Ramos Caetano desapareceu pela manhã. Ele havia saído da escola Olga Silveira, onde estava sua mãe, que trabalhava lá. Dizia que ia para casa pegar um brinquedo e que já voltava, mas ele não voltou. 5 dias depois, no sábado 11 de abril de 1992, o seu corpo foi encontrado no matagal com uma série de mutilações. Nos autos do processo do caso Evandro, consta que após o corpo de Evandro ser encontrado, uma mulher lembrou-se de uma história que havia acontecido com os seus filhos poucos dias antes de Evandro desaparecer. Acreditando que essa história poderia ter alguma relação com o que havia ocorrido com Evandro, essa mulher decidiu ir para Curitiba para fazer uma denúncia na Divisão de Antissequestros da Polícia Civil do Paraná. O nome dessa mulher era Maria Aparecida Ferreira da França Albuquerque, e na época ela tinha 31 anos de idade. Em sua declaração, datada de 14 de abril de 1992, ela dizia o seguinte, abre aspas, há cerca de uns 8 dias atrás, ou seja, por volta do dia 6 de abril, os filhos da declarante de nomes Fernando, 11 anos, e Cleiton, 10 anos, foram seguidos por um elemento desconhecido, com as características seguintes: cabelos longos e ondulados, barba comprida, bigode, moreno, mais ou menos 1,75 de altura, magro, o qual seguiu-os até o colégio, sendo que as crianças, notando que estavam sendo seguidas, passaram a correr. A declarante, a princípio, não se preocupou muito com o episódio relatado pelos menores. Porém, naqueles dias, sumiu o garoto Evandro, bem parecido com o filho da declarante, loiro e de olhos claros, o qual foi nestes dias encontrado morto e mutilado. Fecha aspas. O depoimento da senhora Maria Aparecida continua, com ela dizendo que suspeitava de um homem que morava perto da sua casa. Um homem que, de acordo com ela, seria conhecido pelo apelido de Cheiro, mas cujo nome era Juarez. Sobre Juarez, a senhora Maria dizia que ele seria um traficante e que ele era conhecido por ser uma pessoa que ficava muito inconveniente quando estava drogado. No dia seguinte em que ela prestou o seu depoimento, a polícia pediu a prisão de Juarez, que foi levado para Curitiba logo em seguida. 2 dias após o depoimento de Maria, em 16 de abril de 92, os seus filhos, Fernando e Cleiton, também prestaram depoimentos, narrando basicamente a mesma história, mas com uma diferença importante. Eles diziam que a perseguição que sofreram teria ocorrido dias antes de Evandro desaparecer, e não no mesmo dia, como ela dava a entender. De resto, tudo é a mesma coisa. Ambos os irmãos reforçam a descrição que a mãe havia passado. Um homem barbado, de bigode, estatura mediana, cor morena. Ambos dizem também que o homem os perseguia, fazendo perguntas, incomodando e oferecendo doces e dinheiro para que os garotos saíssem com eles. E no depoimento de Fernando, temos a informação de que isso tudo teria ocorrido por volta das 13 horas. Não sabemos o dia exato, mas, de acordo com os próprios garotos, como citei,
eles diziam que isso teria ocorrido poucos dias antes de Evandro ser sequestrado. Eu narrei essa história pela primeira vez durante o podcast O Caso Evandro, no episódio 33. Isso porque o relato dos garotos acabou servindo para a produção de um retrato falado pela polícia da época. E esse retrato falado era muito parecido com Oswaldo Marceneiro, o pai de santo que foi preso acusado de ter matado Evandro com outras 6 pessoas naquele caso. Também naquele episódio eu expliquei que o retrato falado em si não tinha nenhuma característica muito forte. Era um rosto de homem barbado genérico. Até mesmo eu, como sou hoje em dia, poderia ser visto como alguém com aquela fisionomia no desenho. O fato é que, a partir dos relatos da mãe e dos garotos, o homem chamado Juarez José da Silva foi preso. Em seu interrogatório, Juarez negou ter qualquer envolvimento com o desaparecimento de Evandro e também afirmou que não perseguiu nenhum dos garotos, pois trabalhava todos os dias como marceneiro. Além disso, confirmou que era usuário de maconha, mas não se menciona nada sobre ele ser traficante ou coisa parecida. Da primeira vez que eu li a história de Juarez, 2 coisas me chamavam a atenção. Primeiro que, nesse interrogatório, ele afirmava que o seu patrão era um homem chamado Edésio. Para quem acompanhou o caso Evandro, deve lembrar que Edésio virou uma importante testemunha de acusação contra a filha e a mulher do prefeito de Guaratuba, pois ele dizia que teria visto as duas sequestrando Evandro na manhã do dia 6 de abril de 1992. O problema é que, quando Edésio afirmava isso, ele fazia acompanhado de uma série de contradições e situações esquisitas. Ele mudou detalhes importantes do depoimento quando falou no júri. Mas o mais estranho foi a demora de Edésio falar. Ele falava que conhecia muito bem a família de Evandro, que chegou a ser vizinho deles, mas que nunca falou com a polícia. Edésio só apareceu no processo após as prisões dos acusados, 3 meses depois de Evandro ser assassinado. E só apareceu por intermédio de Diógenes, o parente de Evandro, que era rival político da família do prefeito. Com tudo isso, e sabendo do que sabemos sobre as torturas que os acusados do caso Evandro sofreram, eu sou da opinião que o relato de Edésio não é confiável. Mas eu nem precisaria saber das fitas de tortura. Bastaria olharmos para os fatos. Suponha que você viu uma criança sendo sequestrada. Você conhece o garoto e conhece as pessoas que sequestraram. Daí, por algum motivo inexplicável, você não fala para ninguém e deixa a família sofrendo. Depois, um amigo seu é preso por causa desse caso. E você continua quieto. E de repente, 3 meses depois, você decide falar. E justamente sendo conduzido pelo principal articulador que gerou a acusação contra aquelas pessoas. Isso me parece esquisito, para dizer o mínimo. Então, enfim, eu espero ter deixado claro aqui o meu ponto. De qualquer forma, como eu falei, tinham 2 coisas que me chamavam a atenção na história de Juarez. A primeira era essa proximidade com Edésio. E a segunda é que, em seu interrogatório, Juarez dizia que tinha cortado a barba e o cabelo. E os garotos diziam que tinham sido sequestrados por um homem barbudo e cabeludo. São garotos de 10 e 11 anos. Os seus depoimentos em si já seriam complicados de serem considerados no inquérito, visto que os relatos de crianças nem sempre podem ser considerados confiáveis, especialmente se não estão acompanhados de assistentes sociais e psicólogos infantis. Mas com essa mudança de visual de Juarez, tudo ficou ainda mais complexo. Essa parte do processo não deixa claro o que aconteceu. Não há termo formal de reconhecimento, que é uma peça básica nesse tipo de procedimento. Mas através de um ofício de um delegado de Guaratuba, datado de 20 de abril de 1992, dá-se a entender que os garotos não reconheceram Juarez e que, por isso, ele foi solto. Se estamos procurando pelo verdadeiro assassino, Juarez seria o meu primeiro caminho. Afinal,
Pode ser que o reconhecimento não tivesse sido bem feito. Podia ser que a mudança do seu visual tivesse alterado alguma coisa. Então, eu fui atrás da Dona Maria, a mãe dos meninos Fernando e Clayton, pois eu fiquei sabendo que ela ainda mora em Guaratuba. Ela não quis me dar entrevista, mas falou comigo e com a Natália Filipim, a jornalista que me acompanha na produção dessa temporada. Ao sairmos de lá, eu gravei um áudio registrando um resumo de tudo o que ela me falou. Aí. Tá, então vamos lá. A gente falou agora com a Dona Maria, a mãe do Fernando e do Clayton. Ela falou que o Fernando, na época, ele era bem baixinho, apesar de tinha 11 anos, então ele parecia uma criança bem mais nova. Ela é bem baixinha também. Ela falou que naquele dia a bicicleta do pneu dela estourou, então ela não pôde buscar os filhos na escola. E daí nesse dia foi que o Fernando e o Clayton, os irmãos França, foram perseguidos. O Fernando era bem baixinho, então parecia ser menor, tipo ter 7, 8 anos. Ele era loirinho, de olhos claros. E isso, pelo que a gente está lendo aqui, ele teria sido tentaram atacar ele, o homem perseguiu ele e o irmão dias antes do Evandro desaparecer. Se isso for verdade, então a gente está vendo que tem a sequência seria Leandro, Fernando, Evandro, né? Ou Clayton ali no meio, a gente não sabe. Mas é muita coincidência, mais ou menos na mesma região, 3 crianças de biotipo parecido. Além disso, ela também tem uma questão que ela, no depoimento original dela, ela acredita que é o Cheiro, o Juarez, que é um sobrinho da cunhada dela, a Maria Pega. Ela falou pra gente que é a cunhada dela. E eu não sei como é que ela era na época, hoje ela é uma mulher bastante evangélica, bem crente, e dá pra ver assim que ela tem um discurso, as palavras dela: pessoa fuma um cigarro, bebe uma bebida, usa uma droga, um demônio entra. Então mata pai, mata mãe, mata qualquer pessoa. Então assim, se o Juarez, vulgo Cheiro, na época era usuário de droga ou fazia qualquer coisa assim, e ela não gostava disso, isso já tornaria ele um suspeito para ela, não significa que necessariamente é um suspeito. O retrato falado foi feito com base nas crianças, no relato das crianças, mas ela também disse daí que foi feito o reconhecimento com o Juarez e as crianças. Uma teria dito que reconhecia, outra dito que não. E isso daí é complicado porque são crianças falando, então o reconhecimento de crianças é sempre muito perigoso. Também ela não sabia dizer se ele tinha raspado a barba, porque existem relatos que no dia do reconhecimento o Juarez teria raspado a sua barba e cortado o cabelo, e isso teria dificultado o reconhecimento dele. Da conversa com a Dona Maria, o que mais me chamou a atenção foi a descrição física do seu filho Fernando na época. Ele era loiro, olhos claros, e apesar de ter 11 anos, era bem pequeno, aparentando ter 8. E daí também, claro, me chamava a atenção o local e a data. Esse incidente teria ocorrido provavelmente no início do mês de abril, já depois de Leandro desaparecer e poucos dias antes de Evandro sumir. E teria ocorrido perto da escola Olga Silveira, local onde Evandro saiu para ir para casa e nunca mais foi visto. Como eu falei no episódio anterior, Leandro morava perto da Associação dos Fiscais em Guaratuba, que ficava exatamente na mesma rua da escola Olga Silveira, a poucas quadras de distância. Inclusive, nos depoimentos dos irmãos França, aprendemos que eles também moravam perto da Associação dos Fiscais. Em seus depoimentos, os seus endereços constam como Avenida Paraná, sem número, Fundos Associação dos Fiscais, Vila Esperança. É praticamente o mesmo endereço que era dado como sendo de Leandro. Avenida Paraná, sem número, perto da Associação dos Fiscais, Vila Esperança. Esse local também aparece no seguinte trecho do depoimento do garoto Clayton, de 10 anos. Abre aspas. Dias antes de haver desaparecido seu colega Evandro Ramos Caetano, o informante vinha com seu irmão Fernando em direção da escola Olga Silveira, no bairro da Coapar. E ao chegarem no começo da Vila Esperança, veio um homem que começou a fazer perguntas ao informante e seu irmão, dizendo que dava bala e dinheiro para ambos. O homem veio acompanhando o informante e seu irmão desde aquela rua, vindo pelos fundos da Associação dos Fiscais. E quando chegaram próximo da escola, já na Coapar, o informante e seu irmão combinaram de despistar aquele homem,
indo ambos por uma rua nos fundos daquela vila, e foram para a escola. Fecha aspas. Então, retomando, Leandro morava perto da Associação dos Fiscais e desapareceu em fevereiro. Em abril, os irmãos França moravam perto da Associação dos Fiscais e, no trajeto para a escola Olga Silveira, foram perseguidos por um homem naquela região. Pouco tempo depois, Evandro desapareceu naquela região também, perto da escola Olga Silveira. Isso tudo pode ser coincidência. Pode ser que a Dona Maria e os irmãos estivessem aumentando uma história banal por medo. Sei lá. Pode ser que eu esteja vendo formas pitorescas em nuvens. Mas a impressão que eu tenho é que aquela era uma área visada pelo ofensor em série que eu procuro. E pode ser que os irmãos França tenham escapado dele. Eu tentei localizar Clayton e Fernando, os irmãos França. A sua mãe não quis me passar os contatos deles, mas me informou que ambos já não moram em Guaratuba. Eu procurei eles em redes sociais, tentei por outros bancos de dados e não consegui localizá-los. Então, eu não consegui ouvir o lado deles da história. E também, passados 30 anos, e sendo eles crianças na época, eu não sei se teriam algo de útil para me contar. Ainda assim, se você que está me ouvindo é de Guaratuba e conhece algum deles, eu adoraria tentar conversar com algum dos dois em algum momento. As minhas portas estão abertas. Eu também fui atrás de Juarez. Ele ainda mora em Guaratuba e eu pude notar que é um homem muito simples, morando em condições precárias. Ele acredita que foi preso porque tentaram armar contra ele, porque os assassinos seriam a filha e a mulher do prefeito com outras pessoas. Enfim, a velha história que já conhecemos. Ele nem sabia que ele tinha sido preso por causa da denúncia da Dona Maria, a mãe dos irmãos França. O ponto é que, depois da minha conversa com a Dona Maria, eu já passei a achar que essa história do Juarez não se sustentava. Eu não duvido que os meninos tenham sido perseguidos, mas ela mesma diz que não viu nada, que só falou o que os seus filhos lhe falaram. A impressão que eu tive é que ela já conhecia o Juarez, que não gostava dele por algum motivo, talvez pelo seu uso de maconha na época, e por causa disso, supôs que ele poderia ser o assassino de Evandro. E eu posso já adiantar aqui que, pelo que eu pude levantar sobre esses casos, eu acho muito pouco provável que tenha sido Juarez o assassino de Leandro e Evandro. Os detalhes eu vou explicar em episódios futuros, à medida que eu for revelando as minhas descobertas. Então, por hora, vamos deixar Juarez de lado. E vamos partir do princípio que os irmãos França falaram a verdade. Se for assim, temos 4 crianças, numa mesma região, que foram abordadas. 2 desapareceram e 2 conseguiram fugir. E é aqui que eu começo a desenvolver melhor o que estou chamando de hipótese das 2 crianças. No dia 15 de fevereiro de 92, sumiram Leandro e Aramis. Este último conseguiu voltar para casa. No início de abril, os irmãos Clayton e Fernando França podem ter escapado de uma iminente tentativa de sequestro. E quanto a Evandro? Pois bem, em seu inquérito, temos 2 testemunhas que parecem sustentar a possibilidade de que ele não foi a única criança a ser sequestrada naquele dia 6 de abril em Guaratuba. Essas testemunhas foram ignoradas após o relato de Edésio, pois as suas histórias são diretamente contrárias àquela que ele contava. E tendo em vista que a acusação se apoiava em Edésio, as suas histórias acabaram ficando para trás. Mas agora, nós vamos deixar o relato de Edésio de lado e vamos olhar com mais atenção para essas testemunhas. Comecemos então com a primeira.
Em abril de 1992, Raquel Machado Duarte tinha 17 anos de idade. Ela trabalhava como babá na casa de uma mulher chamada Silmari, perto da escola Olga Silveira. Eu já preciso adiantar aqui que Silmari, a patroa de Raquel, era casada com um irmão de Sérgio Cristofolini, um dos 7 inocentes que foram acusados de terem matado o Evandro. Em uma das cartas que escreveu, Diógenes dizia que Raquel teria tido um caso com Cristofolini, o que ela sempre negou, para deixar claro. Nesta carta, Diógenes também é bem claro em chamá-la de mentirosa, como se estivesse mentindo para proteger criminosos. Diógenes publicou essa carta no livro que ele lançou no ano de 2011 sobre o caso Evandro. Eu não quero entrar nesse assunto aqui porque, sinceramente, eu considero ser perda de tempo. Mas eu achei importante deixar claro esse aviso, só para quem tiver curiosidade. Continuando a história de Raquel, ela trabalhava lá todos os dias, cuidando das 2 filhas da patroa Silmari. A distância da casa de Silmari para a de Evandro era de em torno de 400 metros, sendo umas 4 quadras, ou seja, era bem perto. A primeira vez que Raquel é citada no inquérito do caso Evandro é num relatório do Grupo Tigre da Polícia Civil, que estava responsável pela investigação do caso. Evandro desapareceu no dia 6 de abril, seu corpo foi encontrado no dia 11, e esse relatório é datado de 19 de abril, ou seja, quase 2 semanas após o seu desaparecimento. Nesse relatório, lemos o seguinte sobre Raquel, abre aspas. Com respeito à empregada doméstica Raquel, a mesma afirma categoricamente que viu o menor Evandro passando em frente à sua casa no dia do desaparecimento junto com 2 crianças. Estamos checando todas as casas situadas perto da casa do menino com a intenção de localizar testemunhas. Fecha aspas. Raquel foi uma das testemunhas de defesa de Beatriz e Celina Abage, a filha e a mulher do prefeito, quando foram julgadas em 1998. Naquele seu depoimento mais longo no júri, nós sabemos mais alguns detalhes disso. Por exemplo, nós sabemos que assim que Evandro desapareceu, ela contou para sua mãe que viu essa cena dele passando na frente da casa da sua patroa com outros 2 meninos. Também sabemos, de acordo com ela, que logo em seguida ela começou a participar de buscas, tanto com populares quanto com policiais. Mas isso tudo ocorria informalmente. E nós sabemos disso pela sequência de fatos que estão no próprio inquérito. A segunda vez que Raquel aparece no inquérito de Evandro é uma intimação em que ela foi chamada a depor. Na época, ainda não sabiam o seu nome completo. Então, ela era chamada de Raquel de Tal. Essa intimação é bem depois do início do caso. 17 de junho, ou seja, mais de 2 meses após o corpo de Evandro ser encontrado. De acordo com o pedido, ela deveria depor na delegacia 2 dias depois, em 19 de junho, mas não compareceu. Em seguida, em 24 de junho, há um relatório de informação da Polícia Civil dizendo que foram até a casa de Raquel para entender o motivo dela não ter comparecido na delegacia. De acordo com o documento, os policiais conversaram com a sua mãe, que disse que ela só iria para a delegacia por determinação da juíza e acompanhada dela, a sua mãe. E então, naquele mesmo dia 24 de junho, Raquel dava um depoimento pela primeira vez. Abre aspas. Conhecia o menino Evandro por pouco tempo e sabia que o mesmo estudava no Colégio Olga Silveira, no bairro Coapar. Conhecia os pais de Evandro somente de vista. A informante tomou conhecimento que Evandro desapareceu no mesmo dia, quando já estava em sua casa. Que lembra a informante que, após haver tomado conhecimento do desaparecimento de Evandro no mesmo dia, outro dia disse para sua genitora haver notado que o menino havia passado em frente da casa de sua patroa, a senhora Silmari, para a qual a informante cuida de suas crianças, e que Evandro passou com mais 2 meninos, sendo o primeiro moreno claro, cabelos curtos puxados para trás, trajando calção e camiseta, e outro menino loiro,
trajando calção e bermuda. Isso ocorreu por 3 vezes em frente da casa de sua patroa e que foram vistos pela janela da casa. Que lembra que Evandro estava trajando bermuda e camiseta, cujas cores não lembra. Que, quando outro dia apareceu o tio de Evandro noticiando o desaparecimento, a informante disse para sua irmã que notou a passagem de Evandro pela rua onde estava trabalhando. No outro dia, alguns policiais solicitaram que a informante ajudasse-os a procurar Evandro e mostrar alguns menores que possivelmente tivessem as mesmas características dos que foram vistos com Evandro. Porém, nada foi possível encontrar. Que, passados 6 dias, a informante soube que Evandro havia sido encontrado em um matagal longe de sua casa. Que lembra a depoente que Evandro sempre ia na sala de aula onde a informante estudava, e que a mãe de Evandro trabalhava naquela unidade escolar como secretária. Que até esta data, não mais a informante viu aqueles 2 meninos que acompanhavam Evandro. Fecha aspas. Tenham em mente que esse depoimento foi dado mais de 2 meses após Evandro desaparecer. E nele, a própria Raquel diz que não conseguiu identificar e nem encontrar posteriormente os 2 meninos que estariam com Evandro naquela manhã de segunda-feira, 6 de abril de 92. Existe no inquérito algumas anotações de investigadores sobre suspeitas de quem poderiam ser os meninos e eu cheguei a tentar checar elas, mas não encontrei nada. A identidade desses meninos continua um mistério. E outra coisa importante para se ter em mente é que esse depoimento é do final de junho de 92. Poucos dias depois, eram presos em Guaratuba 7 pessoas inocentes que foram torturadas e acusadas de um crime que não cometeram. E assim, o relato de Raquel acabou caindo no esquecimento. Mas há um detalhe muito importante no seu relato e que nós não podemos ignorar. Na manhã do dia 6 de abril, Evandro saiu da escola onde estava com a sua mãe e disse que ia voltar para casa pegar um brinquedo e que já voltava. Se olharmos o mapa de cima, a partir da escola Olga Silveira, a casa de Evandro ficava para a esquerda. Já a casa de Silmari, onde Raquel trabalhava, ficava para a direita. Em outras palavras, Evandro estava indo para uma direção contrária daquela que ele deveria ir. Por que ele fez isso? O que o fez mudar de direção? Raquel prestou um único depoimento no final de junho de 92, pouco antes das prisões ocorrerem em Guaratuba. Ela só volta em cena no ano de 1998, quando presta depoimento no júri da Zabage. O seu relato lá é mais longo, mais detalhado, mas ao mesmo tempo também entra em algumas pequenas contradições em alguns pontos do que ela disse em 92. Um exemplo é que, no primeiro depoimento que eu li há pouco, Raquel dizia que Evandro e os 2 meninos chegaram a passar na frente da rua umas 3 vezes. Mas já no depoimento do júri de 98, ela dizia que Evandro passou na frente da casa apenas uma vez. Apesar de detalhes assim, no geral, o seu relato do júri é bem parecido com o que ela deu em 92. Eu tentei contatar a Raquel agora em 2023, na esperança que, de repente, com tantos anos passados, ela poderia ter descoberto quem eram as 2 crianças que ela viu com o Evandro. Infelizmente, ela recusou o meu convite e não quis falar comigo. E eu compreendo. Por décadas, ela foi considerada mentirosa por muita gente em Guaratuba, que acreditava que ela estaria inventando uma história para proteger assassinos de crianças. Afinal, lembrem-se, esse seu relato vai totalmente contra o que dizia a principal testemunha de acusação, Edésio, que afirmava ter visto Celina e Beatriz sequestrando Evandro naquela manhã. Tendo em vista que eu já tinha um depoimento mais completo dela feito no júri, além do seu depoimento no inquérito, eu acabei não insistindo no meu contato e respeitei o seu desejo em não ser incomodada.
E falando no seu depoimento do júri, há um trecho que pode soar estranho para quem não conhece o caso a fundo. Em certo ponto, quando ela está respondendo às perguntas do Ministério Público, sabemos que Raquel disse o seguinte, abre aspas, a depoente não se lembra de ter conhecido uma criança de nome Eli. Fecha aspas. Mas quem é Eli? Pois bem, ele é a segunda testemunha do caso Evandro que foi ignorada e que parece corroborar com a história de que Evandro estaria com mais crianças no dia que desapareceu. E talvez ele seja outra ponta importante deste mistério. Eli Gonçalves da Silva tinha 16 anos de idade quando Evandro desapareceu. Ele morava na região perto do aeroporto de Guaratuba e trabalhava durante o dia numa marcenaria, cujo dono era um homem chamado João. À noite, estudava numa outra parte da cidade, no Colégio Joaquim Mafra, que fica praticamente ao lado da Escola Olga Silveira. Ele costumava ir para o colégio a pé após o serviço. A primeira vez que Eli aparece no inquérito do caso Evandro é num despacho datado do dia 14 de abril de 92, ou seja, 3 dias após o seu corpo ter sido encontrado. Neste despacho, lemos o seguinte, abre aspas, tendo-se noticiado que o menor Eli Gonçalves da Silva, de 16 anos, morador do bairro Pissarras, ao caminhar em direção ao colégio, foi abordado por um menino que afirmou haver sido vítima de rapto por um homem desconhecido. Tome-se por termo suas declarações em vista que poderá trazer meios para obter-se informações imprescindíveis à elucidação dos fatos. Fecha aspas. Naquele mesmo dia 14, Eli foi ouvido na delegacia de Guaratuba pelo delegado local, o Dr. Gilberto Pereira da Silva. O depoimento em si é um pouco confuso e bastante misterioso, mas aqui vai. Abre aspas. No dia 7 de abril de 1992, terça-feira, um dia depois de Evandro desaparecer, quando o informante caminhava próximo da escola Joaquim Mafra, no bairro Canela, pela rua Joinville, em direção ao ginásio da Coapar, às 19 horas, apareceu um menino, aparentando 7 anos de idade, o qual tinha características de cor morena, cabelos lisos meio longo, com suas roupas apresentando-se sujas, o qual indagou ao informante se estava indo para a direção da Coapar, sendo confirmado que sim. E naquele momento, o menino citado disse que queria acompanhá-lo na direção da Coapar. No trajeto, o menino disse que um homem que conduzia uma carroça convidou-o para irem até o posto de gasolina comprar botijão de gás, e que, como não tinha no posto, que era no centro, foram na direção da praia, afirmando que estava ele e mais alguns colegas. Que o citado carroceiro levou-os para um local que disse não saber onde fica, e que o carroceiro disse que iria trazê-los outro dia. Que o menino disse que a casa onde permaneceram não foi contado onde ficava, e que havia uma espingarda e algumas roupas em cima da cama. E afirmou o menino que ele conseguiu fugir daquela casa com outros colegas, quebrando os vidros da casa onde estavam guardados, e fugiram para um local, e que o carroceiro fugiu também para um mato após haverem o menino e seus colegas fugido. Que o menino perguntou ao informante se havia um menino que estava desaparecido, sendo confirmado pelo informante que sim. E diante do que foi confirmado ao menino, de que havia um desaparecido, ele disse ao informante que, quando ele estava na casa, ouviu quando o carroceiro disse que o menino desaparecido ele iria levar no outro dia às 11 horas, não afirmando para onde iria levar o menino. Que, após haver o menino contado essas afirmativas ao informante, ao chegarem em frente da casa de Evandro, que estava desaparecido, o menino entrou naquela casa de Evandro, pelo portão da frente, e após o mesmo entrar na casa,
o informante seguiu em frente para estudar no colégio que fica ali próximo. Que, ao retornar da aula, à noite, às 23 horas aproximadamente, o informante levou o conhecimento de seus pais que havia presenciado com aquele menino, e no outro dia, o informante foi trabalhar na marcenaria e contou ao seu patrão, o senhor João, o que sucedeu-se no dia anterior, pedindo ao seu patrão que nada comentasse com alguém. Seu patrão, o senhor João, disse ao informante que procuraria avisar as autoridades policiais sem procurar envolver o nome do informante. Que outro dia, o informante foi procurado pelo tio do menor Evandro para procurar saber das informações que o informante soube daquele menino, sendo contado ao tio de Evandro como ocorreram os fatos narrados por aquele menino. Que o informante diz que aquele menino não é conhecido daquele bairro e nunca o viu por perto daquela escola municipal onde o encontrou. Que o informante procurou ajudar a fazer buscas para a localização de Evandro. Fecha aspas. Como notamos, Eli citava que encontrou esse garoto misterioso quando estava a caminho do seu colégio, que ficava no bairro Coapar. Esse é o bairro em que ficava a casa de Evandro, e é toda aquela região que passou a chamar a minha atenção por ser próximo à casa de Leandro e também à área do relato dos irmãos França. Apesar desse depoimento meio confuso, a história de Eli é citada uma última vez em um outro relatório do Grupo Tigre da Polícia Civil, que realizava suas investigações sobre o homicídio de Evandro. Nesse relatório, que não é datado, temos um resumo mais claro e alguns outros detalhes sobre o que o Eli teria conversado com o garoto misterioso, que ele encontrou na rua no dia seguinte ao desaparecimento de Evandro. Abre aspas. Tomamos conhecimento através do menor Eli que na data dos fatos encontrou um menino bastante apavorado e correndo no bairro Coapar, nas proximidades do Clube Canela, e que, segundo o relato desse menino, o mesmo, em companhia de outro menino, tinham sido levados para uma casa juntamente com um terceiro menino loiro. Que esse menino e o outro conseguiram fugir do interior da casa onde existia um elemento barbudo, tendo ficado para trás o menino loiro, que, para fugir, tiveram que quebrar o vidro da casa. Passamos a sair com o menor Eli em vários pontos da localidade de Guaratuba e adjacências, na intenção de localizar esse menino, inclusive junto aos estabelecimentos escolares, sendo que, posteriormente, fomos prejudicados nessa investigação, uma vez que o pai do menor não mais autorizou a saída do menino, alegando que o mesmo poderia ficar doente. O menor Eli foi submetido à hipnose junto ao Instituto de Criminalística, onde foi elaborado um retrato falado do menino que o mesmo tinha visto na data dos fatos. Fecha aspas. O retrato falado que Eli produziu não tem nada de marcante também. É um rosto genérico de uma criança, sem maiores detalhes que poderiam permitir a sua identificação. E, infelizmente, essa criança nunca foi encontrada. Mas uma coisa que eu sempre achei curiosa era quando colocávamos tudo isso numa linha do tempo. Eli dá o seu depoimento no mesmo dia que a Dona Maria, a mãe dos irmãos França, faz a sua denúncia sobre o que teria ocorrido com os seus filhos. Tudo isso estava acontecendo ao mesmo tempo, ou em períodos muito próximos. Raquel falando que viu Evandro andando com 2 meninos, o relato dos irmãos França e o relato de Eli sobre o menino misterioso que encontrou na rua. No júri das Abage de 1998, a delegada Leila, do Grupo Tigre, que comandava as investigações daquela época, chegou a fazer um comentário sobre o relato de Eli. Abre aspas. Eli foi ouvido, e os 2 outros meninos mencionados por ele não foram achados. Eli foi hipnotizado e fez um retrato falado, que aventa-se a possibilidade de que Eli tenha fantasiado fatos. Fecha aspas. Essa fala da doutora Leila Bertolini foi o que me motivou a correr atrás de Eli. Por um lado, eu acreditava que ela poderia estar certa, que Eli poderia ter inventado essa história. Por outro lado,
Essa sua história parecia bater com o fato da babá Raquel ter visto 2 meninos com Evandro no mesmo dia que ele desapareceu. E daí, lembramos dos irmãos França. Lembramos de Leandro e Aramis. Seria isso um padrão? Isso é o que eu passei a chamar de hipótese das 2 crianças. Talvez o assassino de Leandro e Evandro tinha planos para sequestrar e matar mais crianças nos dias que cometeu os seus crimes, mas não conseguiu. Aramis pode ter escapado, assim como os irmãos França e os garotos misteriosos narrados por Eli. Mas tudo isso dependia de eu confirmar essa história com o próprio Eli. Se ele me falasse que tinha inventado tudo, ou que colocaram palavras na boca dele, sei lá, eu deixaria essa hipótese de lado. Foi quando eu comecei a tentar localizá-lo. Só que tinha um problema. Eli não falava comigo. O caso de Eli é diferente de Raquel. Ela não queria falar comigo, ok, mas ela já tinha dado um depoimento bem longo no júri de 98. E não é que Eli recusava os meus pedidos de entrevista. Quando eu o contatei pela primeira vez por uma rede social, ele nem me respondeu, apenas me bloqueou. Isso foi lá por 2019, quando eu ainda produzia o podcast sobre o caso Evandro. Eu pedi então ajuda para um primo dele, para que me colocasse em contato com Eli. Esse primo começou me respondendo e depois me bloqueou. Assim, do nada, sequer me deu explicações. Isso é algo que fica evidente quando começamos a investigar casos desse tipo. Quem fala demais, geralmente sabe pouco. Quem sabe de algo de verdade, tem muita resistência em falar, por qualquer motivo que seja. Por anos, eu parei de incomodar Eli. Eu terminei o caso Evandro, terminei Altamira. Mas em 2023, 4 anos após as minhas tentativas de falar com ele, eu precisava tentar novamente. Eu precisava saber se ele havia inventado aquela história, custe o que custasse. Eu tentei parentes, amigos, conhecidos, nada. Consegui um número de telefone que ele nunca atendia e nem me respondia por mensagens. No desespero, eu cheguei a mandar um Pix para ele com uma mensagem dizendo: "Eu preciso falar com você". Ele me respondeu essa mensagem perguntando sobre o que seria. Quando eu expliquei que queria falar com ele sobre o caso Evandro, ele voltou a me ignorar. E eu reforço, não é que ele dizia "eu não quero falar, pare de me encher o saco", nada. Ele simplesmente me ignorava. Mas pelo menos dessa vez, ele não me bloqueou de nada. E então, avançando nessa investigação, eu consegui alguns endereços, todos de Santa Catarina. E eu decidi tentar uma última vez. Se fosse para ele recusar, que fizesse isso pessoalmente. Eu e a Natália fomos até o endereço que tínhamos confirmado ser dele. A Natália desceu do carro e bateu palmas no portão. E o Eli apareceu. E não foi só isso. Dessa vez, ele aceitou conversar. Mas olha, o senhor foi a entrevista mais difícil para conseguir na minha vida. Eu já entrevistei o Frederic Vassef, do advogado Bolsonaro, mas você foi difícil. Até ontem, que nem eu comentei, né? Eu digo, puxa, cara, mas só que eu falei, mano, não posso bloquear, não vou ser mal educado. Só que eu tava pensando, o que eu vou falar? Eu falei, eu não quero, não tenho interesse em falar. Não... Sim. Só que a minha esposa, tu vê como é que é, ela falou ontem, amor, não vai demorar, eles vão bater aqui em casa. Ela falou bem isso. Ela falou, não vai demorar, eles vão bater aqui em casa, porque ela falou, se eles já conseguiram. Não, a gente consegue muita coisa, mas mas se você falasse, olha, não quero, é que você nunca falou que eu não queria falar, você sempre me bloqueava. Mas tudo bem, tá bem? Cheguei a fazer até Pix pro senhor. Isso, eu vi.
Eu até tenho que te devolver lá. Não. Não Fica aí como Imagina, pelo incômodo, não, tá bom? Como diz, a gente não quer tirar vantagem nenhuma. Não é vantagem nenhuma. Tá, meu nome é Eli Gonçalves da Silva, tenho 47 anos. Uhum. Nasci em Guaratuba, moro em Joinville. Tá. Primeiro também agradecer, né, pelo senhor vir falar com a gente aqui. De novo, a gente está fazendo uma investigação lá sobre o pessoal de Guaratuba, sobre o caso de Guaratuba. Não sei se o senhor viu que virou até série no Globoplay. Virou eu vi comentários, senão eu não cheguei. Tá, então foi o meu trabalho que a gente fez, né? Uhum. A gente sempre teve essa dúvida sobre o teu relato, porque era uma desconfiança até da delegada na época, se você teria imaginado, inventado aquilo. Sim. Não é o caso pelo que o senhor está me falando. Não foi nada inventado. Isso aconteceu mesmo? Isso, ok. Então, o que o senhor lembra hoje em dia, passado 31 anos, assim, eu sei que faz muito tempo, mas eu até te passei os papéis também, né, para ver se o senhor lembrava de alguma coisa. O que o senhor lembra, assim, tenta desenhar pra gente a cena. Eu lembro, assim, eu estava indo para o colégio, né, eu não sei exatamente dizer o horário correto que eu estava indo, e daí nisso, ali no bairro do Coapar, de Guaratuba, né, aí veio um menino correndo assim atrás de mim e tal, e veio, me encontrou e meio assustado, né, e começou a conversar e falar sobre... Ele perguntou, tu sabe sobre o negócio do Evandro, do menino? Eu falei, sim. Falei, né, o menino sumiu e tal. Daí ele começou a falar que... Então, nós tava andando aqui, daí passou um cara de carroça, um senhor assim meio barbudo, e convidou pra sair com ele, buscar um gás, não sei aonde e tal. E a gente foi com ele, né? E ele levou a gente pra uma casa e tal. E daí de lá, acho que a gente conseguimos quebrar a vidraça e fugir. E mais ou menos isso que eu lembro, né? E daí eu não sei quantas pessoas tinha na casa mais, que se ele falou alguma coisa. Sim. E daí é isso, ele falou, e o menino sumiu, né? O Evandro e tal. E eu falei, tá sumido e tal. E daí eu fui acompanhando o menino e falando, conversando assim, né? Daí de lá fui pra escola e ele foi pra o bairro que ele indicou lá pro lado do Carvoeiro ali, onde mais ou menos aqui, o carroceiro que foi com eles e tal. O senhor não lembra dele ter entrado na casa do Evandro? Então... Não lembro dele ter entrado. Eu lembro que ele entrou em algum lugar, mas não sei. O senhor sabia onde é que era a casa do Evandro? A casa do Evandro, eu não sei exatamente onde que é. Eu sei que ficava um pouquinho para frente da minha escola ali, eu acho. Mas assim, na época você não saberia dizer, é aqui que mora o Evandro. Você não conhecia o Evandro? Não conhecia. Eu fiz essa pergunta específica porque, no seu depoimento original, Eli dizia que o menino misterioso teria entrado na casa de Evandro. Esse detalhe nunca fez muito sentido para mim, pois, até onde eu sei, Eli não deveria conhecer onde era a casa da família Caetano. Além disso, isso tudo teria acontecido no dia 7 de abril, o dia seguinte ao desaparecimento do garoto. Pelos relatos que temos, a casa estava cheia de gente. Policiais, jornalistas, pessoas que se mobilizaram para ajudar nas buscas. Então, quando eu li o depoimento dele pela primeira vez, eu já suspeitava o que parece ter se confirmado agora. Que aquilo que está escrito no depoimento provavelmente não aconteceu. E que pode ter sido um sugestionamento do delegado que tomava o seu relato. Nem a família dele, nem nada. Tipo, os pais dele a gente conhecia assim só de vista, mas não nada de... Sim. E daí, então, o senhor foi para a escola e ele continuou em direção... ele continuou indo, né? E daí ele entrou na rua lá, daí eu não sei para onde que... Para onde que foi? Ele não falou para onde que estava indo, não falou nada disso, disso. que eu lembro. E vocês passaram, daí ok, você fala isso no dia seguinte pro seu chefe. Isso, né? Daí como eu trabalhava com o senhor lá na marcenaria ali, de artesanatos ali em Guaratuba, aí eu passei para ele, relatei o que tinha acontecido, né, assim, poxa, ontem estava indo pra escola, um menino, assim, contei toda essa história para ele. Aí ele disse, pô, sério, cara, onde que foi isso? E daí, começou a especular, eu falei, foi assim e tal, e quem que é o menino? Eu falei, eu não sei, eu nunca vi. Não conheço, né? O menino aparentava ter, acho que ter uns 3, 4 anos mais novo que eu ainda, né? Aí
É que o senhor tinha 16 na Isso, eu época. tinha 16. Acho que o menino devia ter mais ou menos uns 13 anos, por aí. Esse é um bom exemplo de como é complicado falar com pessoas 30 anos depois de um ocorrido. E o motivo pelo qual é sempre melhor nos basearmos nos relatos mais antigos, mais próximos dos fatos. No seu depoimento original, Eli falava que o menino aparentava ter 7 anos de idade, e não 13, como ele parece se lembrar agora. Com o passar dos anos, especialmente em casos muito rumorosos, as nossas memórias se alteram muito. Tenham isso em mente sempre que verem algum relato de alguém que, muitos anos depois, diz que decidiu contar a suposta verdade de alguma coisa só se apoiando na própria memória. Mas enfim, continuando o relato de Eli hoje em dia, ele continuou falando como foi a reação do seu chefe, o João. Daí, ele, então vou falar pro pai do menino. Até eu falei pra ele, não, isso é bobeira, às vezes o menino tá inventando história e tal. Não, cara, mas essa história é muito coisa pra ser inventada, eu acho que isso aí é tudo, nós estamos, e que o João, eu acho que ele é meio parente do pai do Evandro, né? Se não me engano, conhecido, assim, sei que. Ele falou, não, eles estão desesperados, ele falou, pensa na tua família, ele falou, a família é desesperada, querendo pista. E essa tua pista pode ser importante. Daí eu falei, se quer falar, fala, mas eu falei, eu acho que é bobeira e tal. E ele foi na casa deles lá e falou, né, com eles. Aí à tarde veio os pais do Evandro, vieram conversar comigo, contei toda a mesma história e tal. E dali em diante começou a polícia todo tempo na minha casa e repórter, pessoal querendo saber, né, sobre toda. E daí eu contava sempre mesmo, daí até o meu pai ficou chateado isso, porque a gente já não tinha mais, era de manhã, de tarde, de noite, hora de almoço, qualquer horário, às vezes até eu tava almoçando, eu tinha que sair da mesa pra... E daí o meu pai falou, não, é a última vez, ele não vai falar mais nada, o que ele tinha que falar já falou, e isso é coisa de criança e tal, mas só que tudo já tava... E daí eu fui para Paranaguá, né, para ver se eu conseguia fazer o retrato falado. Foi em Paranaguá que o senhor fez, Isso, então não foi para Curitiba? Não, eles me levaram em Paranaguá. Tá. Até o meu pai foi junto, que como eu era de menor, só que ele não entrou junto comigo na sala, né. Daí lá eu sei que eles me fizeram, eu acho que a hipnose, que fizeram eu dormir e me perguntaram. Até a única coisa que eu lembro é que a mulher me perguntava, você tá vendo um gato, assim, tá subindo a escada, tá. Mais ou menos da hipnose. Guiando. Isso. Aí dali eu já não lembro muito mais do que eu falei, eu só sei que quando eu acordei eles saíram com esse retrato falado aí. Tá. Do menino. E o senhor chegou a olhar o retrato falado e alguma lembrança ativou? Eu olhei falou, algumas coisas assim, eu achei... Você falou, não, é esse menino mesmo, ele parece. Meio parecido, mas não... Como eu não conheço mesmo, Sim. o menino não sei nem... Não sabia dizer. É porque o rosto do menino ele parece uma criança normal, assim, Isso. não tem nada de demais, assim, Exato. né? Então... Daí o que eles conseguiram tirar foi isso, né? Que daí quando eu acordei... Aí eu não sei se eu comentei mais alguma coisa que eu lembrava, né? Então... Não, mas isso daí é o que está no depoimento. O senhor me falou também que em algum momento chegou a fazer rondas com a polícia procurando o menino. Sim, a gente teve. Quantas vezes que vocês fizeram isso? Eu acho que a gente fez umas 4 vezes, mais ou menos. E como é que era? A polícia chegava na sua casa? Eles iam na minha casa, me buscavam, geralmente uns 2 policiais, ou às vezes tem uma mulher junto, né? Aí a gente saía pelos bairros ali onde eu... pra ver se eu encontrava um menino que me contou a história, né? Tipo, nos bairros ali no Canela, na Copar, Carvoeiro, aqueles... Próximo da... A gente andava por ali tudo, mas... Às vezes assim, parava assim, algum meio conhecido, eles... Aí nasce ali o menino, você não lembra? Daí... Não. Chegou a ir para escolas, para entrar em salas de aula, para ver se reconheceu? Eu não alguém? lembro se eu tive ou não, em sala de aula, mas eu acho que até tive sim. É porque eu não sei como é que o senhor é, mas eu se eu tivesse uma sensação como o senhor passou, eu não conseguiria reconhecer essa pessoa. Eu sou péssimo para rosto. Eu também não tenho muita... E é uma coisa tão grave assim, eu não saberia dizer assim, quem que foi a criança que eu vi exatamente no momento desse. Assim, né? Então, na hora o senhor, quando estava ali andando com um menino, não chegou a pensar em de repente, não, mas vamos falar com alguém, vamos tentar te ajudar ou isso eu acho que no momento não veio isso na cabeça, né? Até se viesse, de repente a gente conseguir.
se eu tivesse, digamos, puxa, o menino tá me contando algo que pode ajudar, vou mais a fundo, mas não veio assim, não sei se por ser também novo ainda e não tinha uma experiência. Sim. Daí eu não interessei muito em especular mais, saber mais casos, olhar bem como é que era o menino. Porque, entendeu? É como que o cara falou pra mim, se é com a da tua família. Talvez eu já tivesse mais, poxa, esse cara me falou algo aqui que... Mas é como a gente nunca, é uma cidade que era pacata, assim, não tinha, a gente não tem... Nem pensava nessas quando... coisas. Você já estava sabendo que o Evandro estava desaparecido naquele ponto? Já Eu tinha sabia, mas não sabia o motivo. Até na época lá os pais, a gente assustava muita gente, né? Isso aqui. Sim. A gente vivia nessa daí. E eu imagino assim, você tá andando numa rua, daí chega um menino do nada e fala, posso andar com você que eu tô com medo? Foi a história mais ou menos assim, né? Bizarro, né? Exato. Não, anda aqui, qual o problema? Né? E desde então, nunca mais... Teu pai falou que não era mais pra sair com a polícia, que já tava no saco cheio. Desde então, alguma outra vez essa história voltou? Alguém veio perguntar? Alguém veio com uma lembrança? Passou um tempo, teve mais gente lá na minha casa, né? Querendo saber se podia conversar comigo e tal, mas eu acredito que eu não... Seu pai não deixou? Não, eu não conversei. Ou se conversei foi assim, só contei a história e depois não... Não teve nada demais? Não teve mais nada dele. Tá. Nunca te... sei lá... É que o meu pai, o medo do meu pai é o seguinte, é que chegava tanta gente lá em casa, dizendo, sou repórter, sou isso, aquilo. E como a gente é de família sempre, eles não entendem, não sabem o que... Daí eles tentavam preservar a família, meu. Claro. Eu não sei se é polícia mesmo, se é repórter, ou se... Né? Então o medo dele era isso, né? Sim. Eu faço essa pergunta mais porque tem pessoas que deram relatos importantes na época que ajudariam a solucionar o crime, que eram pistas sérias, mas que depois das prisões da mulher do prefeito, da filha do prefeito, sim, como isso aí foi tudo jogado fora. Então tinha muita gente que era chamada de mentirosa, que estava inventando. O senhor nunca foi chamado de mentiroso, que estava inventando, nada disso? Nunca fui. Nunca foi atacado por ninguém? Nada, ninguém nunca. Então, Eli confirmava a história. E como notamos, ela é só isso mesmo. Ele encontrou um menino na rua que falou tudo aquilo para ele e acabou. Nunca mais foi encontrado nada. E justamente por ser uma história frustrante e que exigiu tanto dele na época, é que o torna avesso a repetir essa história para um jornalista que não conhece. No caso, eu. Mas as dúvidas óbvias que surgem a partir disso é, ok, então, quem é esse menino? Por que ele nunca apareceu em 30 anos? Vamos partir do princípio que Eli está realmente falando a verdade. Afinal, eu acredito que não haveria motivo para ele mentir tanto tempo depois, ainda mais dada toda a resistência que ele teve em falar comigo. E vamos também acreditar que o menino misterioso não mentiu para Eli, o que é uma possibilidade que não podemos descartar, mas por ora, vamos pensar que não foi esse o caso. Primeiro, existe uma grande possibilidade de que esse menino misterioso não se lembre mais do ocorrido, especialmente se era uma criança de 7 anos. Especialmente se os pais mandaram ele ficar quieto, com medo de que alguma coisa pudesse acontecer. Ou ainda, pior, especialmente se ele nem contou nada para os pais, com medo de sofrer um castigo. Do tipo, onde já se viu você sair com um desconhecido na rua? Ou coisa assim. Pelo menos no caso dos meninos emasculados de Altamira, que eu investiguei na temporada passada, isso não era exatamente uma situação incomum. Muitas famílias tinham medo de denunciar alguma coisa que o seu filho passou. A lógica era mais do tipo, se voltou para casa vivo e se está bem, não temos motivos para procurar autoridades. Claro, lá é um outro contexto, mas eu não descartaria este cenário aqui. Se fosse eu em Guaratuba, e se isso tivesse ocorrido com o meu filho, eu não sei o que eu faria. Eu não duvido que no calor do momento, com medo pelo meu filho, eu talvez tivesse saído da cidade para protegê-lo.
Enfim, são muitas variáveis que, infelizmente, não temos como verificar. Dito tudo isso, eu acho importante dizer que eu cheguei a ouvir uma história de uma pessoa que diz que conheceu uma pessoa que ainda moraria em Guaratuba, e que essa segunda pessoa era criança na época e dizia ter ficado preso junto com o Evandro. O problema é que essa segunda pessoa não tem condições de falar por questões familiares e que seu próprio relato não poderia ser 100% confiável. É possível que ela tenha inventado essa história. Não há como saber. O que eu sei é que ele me disse que a história era verdadeira, que ele não inventou. E por ora, isso bastava para mim. Era o que eu precisava saber dele. Não sei, Eli, se tem alguma outra lembrança, assim, que... Porque foi só isso, né? Você só encontrou o menino, encontrei o menino, falou pra polícia. Isso, a história que ele me passou foi essa, né? Que daí realmente eu lembrei que ele me falou alguma coisa mesmo de estar na casa, e daí ter quebrado a janela e fugido. Ele chegou a falar onde era essa casa? Ele apontou pro lado do Carvoeiro ali, né? Carvoeiro. Que é o bairro... Hoje não sei se ainda continua esse nome lá. É um bairro que tinha ali pra dentro, que era uma rua de areia lá. Lá era onde tinha as maior parte dos problemas de Guaratuba, era ali, né? Sim. Carvoeiro é a região do Matagal em que os corpos de Evandro e Leandro foram encontrados. Então ele me apontou pra ali, a gente foi pra ali Mas só não apontou casa, nada, só falou que... Só falou, foi pra aquele lado lá. Com a carroça, ele falou que ia buscar um gás. Ele falou que dava a entender que ele tinha acabado de sair daquela casa ou que ele estava circulando há um tempinho? Você tem uma ideia? Então, quando o menino falou de buscar o gás, vamos na carroça buscar o gás, eu só não lembro se eles saíram da casa com o homem para buscar o gás, ou se o homem levou eles, que ia buscar um gás e levou eles para casa. Tá. É isso aí que eu não lembro. Não lembro. Mas quando você encontrou ele, parecia que ele tinha acabado de fugir da casa? Parecia, porque ele veio andando, ele veio atrás, veio correndo assim, né? Então, como se estivesse fugindo. Isso, até na época eu indiquei pra polícia a rua de onde o menino veio, nós andamos por tudo lá e não... E nada foi. Tá certo. Isso aí era isso, só tem o que eu lembro é isso, foi uma história que o menino me contou e eu passei isso pra polícia, passei sempre a mesma... Claro que tinha algumas coisas que eu não estava lembrando, mas realmente... Não, mas tudo bem, se é isso que o senhor sabe, o que eu mais precisava era confirmar que essa história era verdadeira, que isso aconteceu. Porque se não fosse, não teria consequência nenhuma para o senhor. Sim. Tá? Já passou 30 anos. Não, mas foi realmente isso que aconteceu. Então existiu esse menino. Existiu então o menino, isso é importante. E existiu o João, né, que era o meu chefe. E teve todo esse resumo aí que a gente... Sim. Tá, então, Natália, tem alguma coisa para... Não? Eli, então, obrado e desculpa incomodar por tantos anos. Não, mas é que a gente 15 minutos de fala. Foi por causa assim, do que já aconteceu, como a gente veio, uma família assim com muito medo, daí a gente acaba se preservando das coisas para não ter mais problema, mas... Com tudo isso, eu levantei essa hipótese das duas crianças. É possível que Leandro e Aramis não tenham sido coincidência, especialmente quando colocamos elas no contexto do caso dos irmãos França e dos relatos das crianças que estariam com Evandro no dia que ele desapareceu. Essa hipótese levanta a possibilidade de que o assassino teria interesse em fazer mais vítimas. Mas é importante deixar claro os furos dessa hipótese. E esses furos são os seguintes. Primeiro, eu estou olhando muito para a região da Coapar, especialmente a área entre o Colégio Olga Silveira e a Associação dos Fiscais, que me parece ser a área em que esse assassino transitava para buscar vítimas. E essa região não é muito próxima da Praia Central, o local onde ocorreu o show do Moraes Moreira. Logo, se Aramis ou até mesmo Leandro sumiu durante o show,
isso já seria uma quebra de padrão. Outra coisa é a vitimologia, ou seja, o estudo do perfil das vítimas. Leandro e Evandro tinham entre 6 e 8 anos, eram meninos loiros de olhos claros. Dos irmãos França, Fernando se encaixava nesse perfil físico, pois mesmo tendo 11 anos, era bem pequeno, aparentando ser mais novo. Clayton, o outro irmão, já não tinha as mesmas características. E Aramis também não tinha olhos claros. Ao mesmo tempo, não podemos ignorar um fato importante, que é o seguinte: crianças brancas e loiras de olhos claros não são exatamente incomuns no Paraná, especialmente mais para o sul, como é a região de Guaratuba. Ou seja, pode ser que essas características físicas sejam mais coincidências, e não exatamente os perfis que o assassino procurava. Os horários também são um pouco divergentes. Leandro pode ter sumido de manhã ou de noite. Evandro sumiu de manhã. Os irmãos França teriam sido perseguidos após o almoço, no início da tarde. E por fim, nós nem podemos confirmar que o caso deles tem qualquer relação com os casos de Evandro e Leandro. E daí vem uma questão importante que já me foi levantada por alguns especialistas de casos em série com quem eu conversei. Às vezes, a gente fica procurando padrões demais, esperando que tudo se repita exatamente da mesma forma. Nem sempre é assim. Na criminologia existe uma teoria chamada Triângulo do Crime, que basicamente afirma que, para que um crime ocorra, são necessários 3 elementos. Primeiro, um indivíduo motivado a cometer um crime. Segundo, uma técnica que o criminoso domina e que permite que ele cometa tal ato. E terceiro, por fim, uma oportunidade. É aquele momento e local ideal em que ele se vê em condições de fazer o que quer. É nesse terceiro elemento que as coisas podem variar mais. Pode ser que o assassino que eu procuro se concentrasse naquela região do Colégio Olga Silveira, mas que também buscasse oportunidades em outros lugares. E sobre a técnica, pode ser que ele tentasse levar primeiro uma vítima, depois outra, como seriam nos casos de Leandro e Aramis. Pode ser que depois ele tenha mudado a sua técnica, tentando levar mais de uma criança de uma só vez, como pode ter sido o caso dos irmãos França e de Evandro com as outras 2 crianças desconhecidas. Eu sinto que esses são elementos difíceis de se ignorar, pois em conjunto eles parecem desenhar um quadro diferente do que se viu durante todos esses anos. Mas pode ser também que tudo seja resultado de um pânico generalizado. Quando a população fica apavorada, qualquer detalhe pode ser assustador. Durante a produção desta temporada, eu contratei uma equipe de 3 jovens jornalistas para fazer uma pesquisa para mim na Biblioteca Pública do Paraná. Durante 6 meses, os jornalistas Breno Antunes, Mavi Brusamolin e Raíssa Micheluzzi vasculharam todos os jornais policiais do Paraná desde 1980 até 1992, catalogando todos os casos de crianças mortas. Eu pedi para eles fazerem isso com base na crença de que, muito provavelmente, o assassino de Evandro e Leandro não parou só neles. Se foi uma mesma pessoa, deve ter feito mais vítimas. O ideal seria fazermos isso também em outros estados, como Santa Catarina e São Paulo. Mas isso já exigiria recursos e tempo que não tínhamos disponíveis. Nessa pesquisa pelos casos paranaenses, a equipe encontrou um ou outro caso que me chamava a atenção, mas nada muito evidente. Essa pesquisa foi importante para tirar essa dúvida, mas não foi conclusiva. Mais uma vez, o ideal seria termos um banco de dados já feito pela própria polícia sobre crimes contra menores nesse período, o que, já sabíamos, não existe. Pode ser que muitos crimes aconteceram no interior do Paraná, por exemplo, ou até mesmo em outros estados vizinhos, e que nunca foi publicado em nenhum jornal.
Pode ser que as outras crianças que desapareceram na época e cujos casos ainda estão em aberto tenham sido vítimas e que nunca saberemos. Pode ser que ossadas que foram encontradas de crianças muitos anos depois de seus desaparecimentos sejam vítimas do mesmo assassino. É impossível fechar essas pontas sem mais informações. Se o assassino de Evandro e Leandro fez outras vítimas, muito provavelmente conseguiu sair ileso de qualquer outro assassinato que tenha cometido. Mas então, no final de 2021, algo novo apareceu. Era setembro de 2021. Eu estava produzindo a temporada anterior do projeto Humanos, sobre o caso dos meninos emasculados de Altamira. O resultado do novo DNA de Leandro Bossi ainda não tinha saído. Eu acompanhava pelo YouTube as transmissões do grupo de trabalho do caso Evandro, uma iniciativa da Secretaria de Justiça do Paraná após a exibição da série no Globoplay. Eu expliquei melhor sobre este esforço do governo paranaense no episódio 1 do Prelúdio. No primeiro dia de setembro de 2021, o Dr. Paulo Marcovitz, o último promotor responsável pelas acusações do caso Evandro em júri, deu o seu relato para o grupo de trabalho. Em sua fala, que serviu como uma forma de representar a família de Evandro, que se recusou a participar, ele reforçava sua convicção da culpa dos 7 acusados, mesmo após a revelação das fitas de tortura. E então, em certo ponto, no meio dos seus slides, ele apresentou uma coisa que eu não conhecia. E lembrem-se, isso tudo que ele falou foi antes de existir a confirmação de que a ossada encontrada em Guaratuba em 93 era de Leandro Bossi. Ele ainda se baseava na história da confissão falsa do pai de santo Oswaldo Marceneiro, dizendo que teriam jogado Leandro da Baía de Guaratuba. A hipótese de que seria um serial killer, né, que é lançada na minissérie, né? Para mim, se é assassino serial, eu acho que são vários assassinos. Porque, na verdade, o que acontece? Vários assassinos, digo, com o mesmo modus operandi. Vejam, Leandro Bossi, ele desaparece em fevereiro de 92, durante o show de Moraes Moreira. Aí tem toda aquela indicativa de que podia ter sido sacrificado, enfim, né? Tem aquela confissão naquela fita lá do Oswaldo, dizendo que jogaram na Baía de Guaratuba. E daí, inclusive, isso foi motivo que a Polícia Federal fizesse uma investigação. Inclusive com interceptações telefônicas, que inclusive tem conteúdos lá interessantes. Para investigar a morte do Leandro Bossi. Inclusive o delegado, era o Dr. Rogério, que eu lembro a época, ele pediu até que mergulhadores, só que os bombeiros não chegavam, porque é muito fundo ali na região da Bahia, os bombeiros não conseguiriam, para tentar achar restos mortais, né, do Leandro. E daí o inquérito acabou sendo arquivado, está arquivado lá. Mas enfim, tinha o Leandro Bossi, e antes de Leandro Bossi, depois Evandro, em abril, crianças em Curitiba desapareceram. Guilherme Tiburcios, Everton Gonçalves e outras que eu não lembro agora. Mas o que chama a atenção é que nós juntamos no processo, pode ir adiante. Me perdoem se choca a imagem. Pode parar aí, pode aumentar. Essa é a Sandrinha, a Sandra, que ela é encontrada em Fazenda Rio Grande, em 89, escalpelada, sem todo o rosto da face, sem o couro cabeludo. E pior ainda, pode ir adiante a foto embaixo, por favor. Aumenta um pouquinho. Sem as duas mãos. Pode tirar, eu acho que não precisa mais isso. Então nós vemos que a questão de ter esse caso é espantosa, a similaridade, vocês me perdoem, mas é espantosa, pelo menos quanto a 2 elementos de Evandro. A questão da ausência do couro cabeludo, toda a face extraída e as 2 mãos amputadas. Então vejam, a questão de lançar hipóteses é uma coisa, eu não vou dizer assim, olha, não tem, é só
Eles são os responsáveis. O que eu posso dizer é que em relação a Oswaldo e Vicente, essa convicção ninguém me tira. São eles. Convicção pessoal, absoluta. Esses dois participaram do sacrifício de Evandro. Os outros, certeza processual, convicção. Agora, em relação a esses dois, eu tenho a convicção pessoal que eles participaram da morte de Evandro. Várias coisas são chocantes nessa fala do Dr. Markowitz. A primeira, claro, é essa aparente inferência que ele faz de que Oswaldo Marceneiro e Vicente de Paula, dois dos acusados do caso Evandro, poderiam estar por trás desse caso de 1989 ocorrido em Fazenda Rio Grande, na Grande Curitiba. Eu já adianto aqui, não há nada que os ligue a este caso. Absolutamente nada. E a segunda coisa que me chocou foi, claro, o caso em si. Como assim havia um caso desses tão parecido e que eu nunca fiquei sabendo? E a terceira coisa, talvez a mais importante. Em sua fala no grupo de trabalho, o Dr. Markowitz partia dos suspeitos do caso Evandro para dizer: olha aqui esse caso muito similar, eles podem ser os responsáveis também. Mas, ao meu ver, o caminho tinha que ser outro. Se esse caso de 1989 era realmente tão parecido, eu precisava olhar primeiro para ele, para então poder tirar qualquer conclusão. E foi o que eu fiz. E a partir desse momento, tudo mudou. É essa a história que eu contarei no próximo episódio. Aqui, no Projeto Humanos, o caso Leandro Bossi. Projeto Humanos é um podcast em formato storytelling criado e produzido por mim, Ivan Mizanzuki. Esta temporada é um podcast Globoplay produzido pelo Estúdio 42 e com a colaboração de várias pessoas. Aqui vão os nomes de algumas delas. Roteiro, narração e direção por mim, Ivan Mizanzuki. Pesquisa e apuração, Natália Filipim. A edição ficou por conta de Luan Alencar, da Maremoto Podcasts. Trilha sonora composta por Felipe Aires. Marina Sequinel é a responsável pelas decoupagens, transcrições e produção da enciclopédia sobre o caso. A professora e pesquisadora Elisa Cruz, que também é defensora pública, foi a responsável por auxiliar na catalogação dos autos de processos e também tirar dúvidas legais. Breno Antunes, Mavi Brusamolim e Raíssa Micheluzzi auxiliaram nas pesquisas por matérias em jornais impressos. Aniele Casagrande resolveu todos os inúmeros pepinos no site projetohumanos.com.br, que eu recomendo que você visite para ter acesso a mais informações. A arte da temporada foi produzida pela equipe de arte do Globoplay. Diretor-geral de produtos digitais e canais pagos, Eric Bretas. Até a próxima. Esse podcast é uma produção Estúdio 42.